Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu, professora Graziela. E eu, professora Amanda. Nós iremos dar sequência aos nossos estudos sobre o Brasil. No vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre a produção de açúcar. E hoje nós iremos conhecer um pouco mais da questão econômica e da questão territorial aqui em nosso território. Como a professora Grazi comentou, na aula passada nós falamos de um grande poder econômico, que circulou pelo Brasil, que foi a produção da cana-de-açúcar. Vocês se recordam que o primeiro grande ciclo econômico foi a extração do pau-brasil e o segundo, a cana-de-açúcar. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como nós fomos descobrindo as riquezas do interior do Brasil. Como que a gente foi expandindo, o nosso território e quais foram, então, as riquezas que deram origem a esse território que nós conhecemos hoje. Vamos relembrar algumas coisinhas. Nós vimos o tanto que a produção de cana-de-açúcar era rentável, para a coroa portuguesa, que eles investiram aqui nos engenhos, que se produzia o açúcar e era vendido lá na Europa. Lembrando que o Brasil colonial ele não podia fazer comércio com outros lugares sem ser por intermédio de Portugal. Mas junto ali com a produção da cana-de-açúcar, algumas pessoas conhecidas como sertanistas, um grupo de expedições, também foram desbravar alguns outros territórios, ali no finalzinho do século XVII, lá na Amazônia, longe, Então eles vieram rumo ao interior, saindo ali daquela zona do litoral onde eles produziam a cana-de-açúcar, em busca de conhecer a nossa fauna e a nossa flora. E ali eles descobriram, gente, as nossas drogas do sertão. Lembra alguma coisa? Isso mesmo, as nossas especiarias nativas, que eram especiarias produzidas pela própria fauna brasileira e pela própria flora brasileira. O que é considerado aí, então, essas drogas do sertão? O urucum, a baunilha, o guaraná, o cravo, a canela, o cacau, entre outros produtos que eram nativos ali das nossas florestas. Os portugueses ficaram deslumbrados, afinal de contas, eles tinham achado aquelas especiarias que eram tão procuradas nas Índias aqui no terreno brasileiro. Começaram a fazer a sua extração, enviar para a Europa e comercializar. Porque assim como as especiarias lá das Índias, as nossas drogas do sertão tinham uso medicinal, serviam para fazer remédios, tinham uso culinário, para temperar os alimentos, para durarem mais, e também servia para algumas finalidades mercantis, como o caso do urucum, que se extraía pigmentos. Além desse período das drogas do sertão, que acabam depois perdendo um pouco de espaço com a cana-de-açúcar, nós tivemos uma outra produção econômica que vai emergir nesse contexto do Brasil colônia, que é a produção da pecuária. Os gados inicialmente eram trazidos para o Brasil para servir de tração lá nos engenhos de açúcar, transporte para o produto até o seu embarque e também para a alimentação das pessoas que viviam nos engenhos. Mas essa população animal foi aumentando, eles foram se reproduzindo e de repente tinha uma quantidade de bois que estava acabando por ocupar o território que deveria ser destinado à produção da cana-de-açúcar. Então, desbravando os canais dos rios aqui no Nordeste, criadores de gado começaram a ir se afastando do litoral brasileiro e a produzir o gado. É interessante pensar que a coroa tinha como se fosse uma lei, um decreto que proibia a criação do animal muito perto ali do litoral, onde eles produziam a cana-de-açúcar. Com isso, então, mesmo que sem querer, os pecuaristas foram invadindo o interior do Brasil e expandindo o território brasileiro, até mesmo ultrapassando o Tratado de Tordesilhas. Isso tudo vai fazer com que o Brasil colonial, ou seja, aquela colônia de Portugal aqui nas nossas terras, vá crescendo para muito maior do que ela era quando eles aqui aportaram. Vocês devem estar pensando, professora, eu nunca vi falar nesse tal de Tratado de Tordesilhas. Então vamos relembrar? Lembra quando nós estudamos as grandes expedições, as grandes navegações marítimas? Lembram que na época
eles conheciam apenas esses continentes, que era Europa, África, Ásia, Oceania. Eles ficavam nesse cenário ali. Então, quando eles encontram um novo território, um novo continente, né, mesmo que inicialmente eles achavam que tinham chegado nas Índias, Portugal e Espanha, que eram os maiores empreendedores das grandes navegações, eles vão começar a brigar, porque cada um vai querer um pedaço desse território. Para impedir, então, essas brigas, o que o Papa faz? Ele cria um tratado. E esse tratado falava o seguinte, que esse território ia ser dividido a leste, né, que seria essa região, ficaria para Portugal, e a oeste para a Espanha. Percebe qual que era o maior território? O que pertencia à coroa espanhola. E a professora Amanda acabou de comentar com vocês. Até então, eles viviam só no litoral. Tinha um padre muito famoso na época que falava o seguinte, que aqui no Brasil as pessoas eram como caranguejos. Elas iam de um lado e iam de outro, né? Ou seja, ficava só no litoral, para um lado e para outro. E aí, nesse período que nós estamos falando aqui, eles vão o quê? Ir cada vez mais para o interior do Brasil. Professora, mas como que isso vai acontecer? Lembra que a professora Amanda comentou agora mesmo sobre os sertanistas? Pois bem, até então algumas expedições já tinham acontecido, que eram as entradas. As entradas eram expedições pagas pela coroa portuguesa, onde os carinhas iam entrando não só para procurar índio, procurar riquezas, metais preciosos, mas também para conhecer o lugar, conhecer o território, a fauna e a flora e consequentemente. Só que depois vai ter outro tipo de expedição, que são as bandeiras. E essas bandeiras, então, elas eram compostas por alguns homens, e esses homens, a maioria deles, né, saíam aqui da região de São Paulo, né, na capitania ali que chamava-se São Vicente, saindo daqui em direção a outros territórios. Lembrando, né, que muitas das vezes eles ultrapassavam o território que até então era ocupado. Nos livros didáticos, por muito tempo, algumas pessoas começaram a falar que esses carinhas aqui, chamados de bandeirantes, eles eram caras fortes, valentes, brancos, destemidos, as roupas eram magníficas. Só que essa imagem que foi criada desses bandeirantes foi uma representação dos próprios paulistas, porque os paulistas queriam falar o quê? Nós somos os caras, nós somos uma região mais importante. Então eles começam a pedir pinturas e outras coisas para representar esse grupo. Mas quem eram esses bandeirantes na verdade? Eles eram mestiços, né? O que é mestiço? A mistura ali, né, de alguns grupos. Por exemplo, o branco, o indígena, o branco, o negro, né? Mas aqui nós estamos falando desses primeiros grupos que já habitavam. E aí o que acontece? Muitos desses bandeirantes, eles eram pequenos lavradores, comerciantes, e aí eles decidem fazer uma empreitada. E essa empreitada é justamente ir além daquelas fronteiras estabelecidas. Mas quando nós falamos de bandeirantes, nós não podemos deixar de falar de indígenas. Por quê? Lembra que a professora Amanda comentou que lá no Nordeste, né, tinha a produção de cana-de-açúcar? E aí nós já estávamos vivendo, igual ela falou, algumas questões, problemas econômicos por conta da venda desse açúcar e da valorização desse produto. O resultado que vai começar a acontecer ali, vai faltar mão de obra, porque havia a falta de negros ali, de escravos. E aí surge uma ideia, quem que vai voltar a trabalhar ali naquele cenário? Os indígenas. Então esses bandeirantes viam algo muito rentável para eles, porque na verdade eles queriam o quê? Enriquecer, juntar fortuna e aproveitando esse cenário. E aí, quando nós
falamos então de bandeirantes, nós temos muitos indígenas que auxiliaram eles nesse processo. Porque, na verdade, quem conhecia o território? O povo que já vivia aqui. Inclusive, eles ensinavam até o jeito certo de movimentar, de andar ali naquelas regiões. Era fácil? Não, era muito difícil. Não vá pensando que eles conseguiram fazer o que eles bem entendessem rápido. Não. Então, o que eles vão fazer inicialmente? Nós vamos ter a bandeira de aprisionamento. O que é isso? Eles se dirigem principalmente aqui na região sul do Brasil, onde tinha algumas missões jesuíticas. O que eram essas missões, professora? Eram grupos ali que eram montados, aldeamentos, né? Cuidados ali por padres que vieram, lembra lá que nós falamos na Reforma Protestante da Companhia de Jesus? E ali nesses aldeamentos, esses indígenas viviam ali. Né? Eles tinham algumas liberdades, como a terra era coletiva, eles poderiam produzir a língua. Entretanto, a igreja, esses missionários ali, os jesuítas, eles tentavam controlar esse indígena para não perder o controle sobre ele. E lá nesses aldeamentos, eles aprendiam a trabalhar na terra, entre outras coisas. Agora imaginem vocês, os bandeirantes pensaram da seguinte forma: olha, se esse indígena já é bom naquilo ali, né, no trato com a terra, ele já está treinado, muito bem treinado, se a gente aprisionar esse indígena e levar ele lá para as regiões onde precisa de mão de obra, nós iremos lucrar. Porque afinal não é qualquer indígena, ele é especializado em determinado trabalho. E foi isso um dos motivos das bandeiras, né? Aprisionar indígenas e levar para as zonas que necessitavam de mão de obra. Percebe como o indígena está presente nesse processo? Ora auxiliando, né, na entrada no interior brasileiro e ora sendo aprisionados para continuar trabalhando. E isso é importante a gente pensar o quê? Quando a gente fala, os escravos africanos vieram trabalhar aqui, quer dizer que os indígenas não foram nunca mais escravizados? Percebe, então, que mesmo havendo escravo africano, esses indígenas também continuaram sendo explorados e escravizados. Outro tipo de bandeiras foi o que a professora Amanda falou, eram as bandeiras de prospecção. Agora imagine vocês, um território que não era conhecido. Teve um carinha chamado Raposo Tavares que ele cortou todo esse território até chegar aqui, ele andou muitos quilômetros, né? Além dele, teve outros bandeirantes. Nessa bandeira de prospecção, eles tentavam então explorar essas drogas do sertão. Mas também tinha algo que era muito importante, que era o sertanismo de contrato. O que é isso, professora? Alguns indígenas ali, eles eram bem resistentes. Então, às vezes, eles faziam o quê? Tentavam invadir as cidades ali, tentavam enfrentar aquele grupo. Então, qual que era a função de alguns desses bandeirantes? Reprimir esses conflitos. Mas foi só com os indígenas? Não. Nós vamos ter também muitas bandeiras ali que vai tentar invadir os quilombos, que eram os lugares onde os negros ficavam quando eles fugiam, né? E era uma forma também de resistir. O que é importante a gente ver sobre esse processo? Que à medida que eles vão entrando para o interior do Brasil, além deles aprisionar índios, pegar lá os recursos naturais, eles também estavam procurando outras coisas. Isso mesmo, eles estavam procurando ouro. E vai ser nessa região aqui, né, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, nessa região onde eles vão encontrar as primeiras jazidas de ouro. E aí nós vamos ter um novo processo que nós iremos falar depois. Mas o que é importante a gente perceber com isso? Que aquele tratado de Tordesilhas, né, que demarcava a região de Portugal, começa a mudar.
devido a essas entradas, essas bandeiras cada vez mais para o interior brasileiro. E aí vocês podem me perguntar, professora, mas se de cá era da Espanha, o que aconteceu? Realmente, era da coroa espanhola. Só que eles não, de certa forma, não estavam tão preocupados aqui. Eles estavam preocupados com a restante da América Latina, onde eles já estavam explorando o ouro e a prata há muito tempo. Então, esse processo todo foi importante porque vai mudar as fronteiras da colônia até aquele momento. Ela vai expandir. E na próxima aula nós iremos falar mais um pouquinho desse contexto, desse cenário e principalmente como que foi a questão da mineração aqui. Nós nos vemos na próxima aula, nesse Brasil expandido, uma colônia maior e com muito ouro. Até lá! Até a próxima. E um recado, não deixe de fazer as atividades. Elas são muito importantes. Até mais, pessoal!